Pronto, então nessa aula aqui agora a gente vai falar sobre o néfron e de todo o processo de filtração, reabsorção que acontece. Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Vou direto logo para o assunto, tá? Então sem muito blá blá blá. Aqui nós temos o seguinte, nós temos a estrutura do néfron, né? Esse néfron lindo que eu desenhei aqui, tá? Só para a gente ilustrar, obviamente, o que é que vai acontecer nele, ADH, aldosterona, onde é que funciona. Então quando a gente tem aqui o glomérulo, a artéria aferente, chegando a pressão aqui alta, né? E substâncias vão passar para cá. Quais substâncias, Rebara, passam para cá? Todas de pequeno tamanho. Então vai passar água, glicose, sais, aminoácido, vitamina, amônio, ureia, ácido úrico, creatinina, então passa tudo, tá? Não passa proteína, não passa hemácia, não passa leucócito, não passa plaqueta, não passa substâncias como macromoléculas, né? Então nesse caso ela não vai passar porque não dá para passar pelo poro. Quando essas substâncias estão aqui, filtração. Aí nesse caso sai pelo túbulo, né? Esse túbulo aqui é o chamado túbulo contornado proximal, túbulo contornado proximal. Aqui nós temos a alça de Henle, né? Ou Henle, tá? Túbulo contornado distal e túbulo coletor, beleza? Então não se preocupa que a gente vai ver isso daí na figura também, tem no caderno, tem no livro, então não precisa estar colocando o nome agora. Quando esse líquido chega aqui com essas substâncias, aqui a gente pode dizer o seguinte, ó, ocorre 100% da reabsorção de glicose, de aminoácido, de vitaminas. Então, todas as substâncias, no caso, que são úteis, elas serão reabsorvidas. Aproximadamente 65% dos sais também são reabsorvidos aqui. Então, você vê que tem aproximadamente 65% dos sais. Aí você pergunta, então tem reabsorção de sal, Bara, por transporte ativo, né? Tá? Então existe transporte ativo aqui de sais e dessas substâncias, beleza? Então ocorre gasto de energia e aí ela vai fazer esse processo de reabsorção. Essa reabsorção de todas as substâncias e desses sais gastando energia faz com que o líquido que está aqui dentro, ele obviamente tenha uma quantidade ou concentração de sais diminuída, tá? A quantidade é diminuída, então a concentração é diminuída. Ao mesmo passo em que ocorre um pouco de reabsorção de água, tá? Mas eu vou destacar aqui, ó, a secreção de H+. Então aqui nessa região a gente pode dizer que ocorre o processo de secreção de H+. Quando ele vem aqui para a alça, sim, aqui já vai ter sim também um pouco de reabsorção da água, tá? Quando essa setinha é para fora, essa setinha está indicando reabsorção. Aqui a gente vai ver que ocorre reabsorção da água, isso aqui é chamado de alça de Henle descendente. Ela é permeável à água e só vai reabsorver água. Na alça de Henle ascendente, aqui a gente vai ter uma reabsorção também de sais. Então os sais aqui eles vão ser reabsorvidos. Para que sais? Aí pode ser Na+, K+, tá? Então aí uma diversidade de sais que tem cloro, que tem aqui nesse líquido. E aí beleza, então vamos lá, de novo, todo 100% é reabsorvido, 65% dos sais, água e é secretada H+. A alça de Henle descendente reabsorve água, então vai passar água para o sangue. Aqui, no caso, na ascendente, vai passar sais para o sangue, tá? Quando chega no túbulo contornado distal, o que é que vai acontecer? A gente vai falar aqui de dois hormônios. Então, nós temos a aldosterona, e nós temos aqui o ADH. O ADH também vai funcionar aqui no duto coletor, tá? Isso aqui que a gente está colocando é um padrão que eu estou adotando do ensino médio, mas se você chegar na internet e colocar essa informação aí de reabsorção nos túbulos, você vai ver que existe uma grande variável de informação aqui, não adianta. Tem autor que considera de um jeito, tem autor que considera de outro. Por exemplo, tem autor que considera a aldosterona atuando no túbulo contornado proximal. Bara, tá certo ou errado? Não é que é certo ou errado, eles preferem até dizer assim, o aldosterona quando atua nos túbulos renais, ele vai fazer tal efeito. Então aí, para você ter uma ideia de que nem tudo está realmente ainda completamente esclarecido, tá? Eu vou adotar isso aqui, tá, como uma forma de padrão, mas não quer dizer que é a verdade absoluta, não, beleza? Então, muito cuidado com isso. Quando a aldosterona ela atua aqui, ó, ela vai provocar a reabsorção de sal. Quando o ADH atua, ele vai provocar a reabsorção de água. O ADH é o chamado hormônio antidiurético. É o hormônio que vai remover a água do que possivelmente seria urina. Então, se ele, no caso aqui, está removendo essa água, ele está promovendo a reabsorção da água, essa água iria para a urina, mas está voltando para o sangue. Ele aumenta a pressão arterial. Esse aqui aumenta sódio, que vai, no caso, consequentemente, puxar mais água e também aumentaria a pressão, porém, ele vai para o sódio, tá?
Quando o sódio está em baixa concentração, libera aldosterona. Quando a gente tem, no caso, uma pressão diminuída, a gente vai e libera o ADH, que é a pressão osmótica. A gente vai falar disso numa outra aula. E aí, resultado, esse ADH também vai aqui, ó, pegar e vai realmente tirar água do túbulo renal, fazendo com que a pessoa urine menos, tá? O ADH também é conhecido como vasopressina. Vasopressina. E aí, essa vasopressina, ela vai também aumentar a pressão nos vasos, não só por reabsorção da água, mas também por vasoconstrição. Então, isso seria uma ideia geral, né? A gente vai ver aqui que alguns autores botam também H+, sendo jogado aqui, ó, no túbulo distal, então aqui ele pode colocar, H+, eu botei de azul, pode colocar aqui, ó, alguns botam H+, sendo jogado na alça de Henle, tá? E aí você tem uma diversidade de exemplos. Eu vou mostrar algumas figuras, tá? Mostrando novamente aqui essas ideias daquilo que a gente falou. Aqui está bem simplista, bem direto, para você entender que tem reabsorção de sal e etc. Mas aí eu vou mostrar isso aí numa outra figura, para você, no caso, ficar bem atento a ela, tá certo? Uma coisa que é importante, se eu digo para você que uma medicação, ela é totalmente excretada na urina quando chega no sistema renal, uma atenção que é importante é o seguinte, de tudo que é filtrado aqui, 1% aproximadamente vai sair na urina. Então, nesse caso, eu tenho aqui um percentual muito baixo se a gente considerar todo o volume filtrado, né? Então, 1% é muito pouco. Então, se eu considero que essa medicação ela sai na urina, né? E ao longo dos túbulos nós estamos tendo reabsorção de água, isso aqui vai fazer com que a urina no final, em relação à medicação, ela fique mais concentrada do que o filtrado. Porque, veja, a medicação está aqui com muita água, só que aí eu venho, tirei água, venho, tirei água, venho, tirei água, venho, tirei água, então aqui ela vai ficar com a medicação concentrada. Então eu posso dizer que na urina a medicação está mais concentrada, que é soluto sob solvente, do que no filtrado, tá? E logicamente que essa água e essa água vão ser reguladas pelo ADH. O ADH só vai ser liberado na nossa circulação sanguínea se realmente houver a necessidade de jogar mais água para o sangue. Então o sangue está com pouca água, aí o hipotálamo vai perceber isso, vai jogar para a neurohipófise ali o hormônio regulador, e o hormônio, no caso, que é o ADH, vasopressina, e no caso a neurohipófise lança essa vasopressina no sangue. Aí ela vai lá e diz, ó, estamos precisando de mais água. Mas aí a gente vai falar desse processo de regulação em uma outra parte da aula, tá joia? Então, vamos para a figura para a gente, no caso, ver isso de novo. Vou mostrar as diferenças que existem entre alguns autores e a gente vai entender de uma forma geral, um aspecto geral desse processo, tá? Vamos lá para a figura, vamos nessa. Prontinho, então aqui a gente tem o néfron novamente, né, como eu falei para vocês, e aqui, ó, você vê que ele está falando, ó, volume de plasma que entra na arteríola aferente, tá? Aqui 80% volta e 20% desse volume é filtrado. A partir desse momento você tem 19% do líquido é reabsorvido e olha só, 1% do volume é excretado para o meio externo, tá? Então, nesse caso, 99% do plasma que entra nos rins retorna à circulação sistêmica. Então, 99% que entra, retorna, né? E só 1% vai ser jogado fora aqui com os excretas. Então, isso é importante só para você perceber que de tudo que é filtrado, aqueles 2 litros de urina por dia, aproximadamente, ele equivale a 1% daquele plasma que passou no néfron, tá? Se a gente olhar aqui, ó, aquela história que a gente acabou de falar, né? Então você tem um glomérulo, aferente, eferente, aqui túbulo proximal, ó, sai aminoácido, glicose, sais e água. E aqui eu secreto H+. Alça de Henle descendente, reabsorve água, alça de Henle ascendente, NaCl. Aí veja que aqui ele já põe, ó, sob efeito da aldosterona. Lá a gente já não colocou, né? Então aqui ele já está dizendo que o aldosterona já interfere aqui no Na, já puxa o Na e o Cl vem junto. Aqui, ó, túbulo contornado distal, reabsorve sais com aldosterona, reabsorve água com ADH, já secreta H+, e K+. Aí aqui, ó, você tem a saída, ou seja, a reabsorção de bicarbonato. Duto coletor, aí você já tem um ADH reabsorvendo água e aqui NaCl. Então você já vê que muda um pouco o contexto, sim. Mas eu preciso decorar minuciosamente. Não, você fala assim, nos túbulos ocorre reabsorção de sais, se for de sódio, aldosterona, água quando necessário, ADH, que é a vasopressina, hormônio antidiurético. Então você já começa a ter um trabalho um pouco mais generalista dentro desse contexto. Nunca vi os vestibulares pedir exatamente onde o sódio é reabsorvido por conta desse problema que tem de, obviamente, fontes filosóficas diferentes em relação a isso. Não se tem uma certeza absoluta, tá?
Olha aqui agora que alguns autores preferem botar dessa forma. Filtração glomerular, ó, reabsorção de substâncias úteis, então, né, deixa a critério aí dessa classificação. Aqui, ó, a alça descendente, que ela é permeável à água, a alça ascendente, ela no caso não é permeável à água. O contornado distal tem a eliminação, tá, de excretas ativo, né, que é a secreção. E aqui você tem a formação da urina, então vê que ele é muito mais genérico do que o anterior, né? E se a gente for a nível aí de ensino superior, aí ele está marcando aqui, ó, túbulo proximal, tá? 65% de absorção de sais, aí ó, todos os sais sendo reabsorvidos, então você tem sódio, cloro, bicarbonato, potássio, água, glicose, aminoácido, e ó, tá havendo secreção de H+, né? H+, alguns ácidos orgânicos e algumas bases, então tá havendo essa secreção, tá? Lembrando que isso aqui é de ensino superior, beleza? Aí ó, alça de Henle descendente, permeável à água. A ascendente está aqui, sais. Então, reabsorve sais de novo. Sódio, cloro, potássio, cálcio, bicarbonato, magnésio, tudo sendo reabsorvido, saindo do túbulo e indo, no caso, para o sangue. Tá? Essa história de hiposmótico, isosmótico, é por causa de transporte ativo, passivo, aí a gente não vai comentar isso aqui. E, ó, mais uma vez, secreção de H+, né? Então, a urina ficando ácida, tá? A gente tem aqui, ó, tubo distal, aí o tubo distal, ó, mais reabsorção de sais, tá? Então aqui ele bota uma parte do tubo distal com um ADH agora funcionando, reabsorvendo água. Quando necessário, o ADH vai lá e puxa água, retirando a água da urina. Então a ADH diminui a quantidade de urina, tá? E aí, consequentemente, ó, reabsorção de K+, de bicarbonato, secreção de H+, tá? Não precisa estar decorando minuciosamente cada etapa dessa. E aí, por último, final do túbulo coletor, tá? Perdão, aqui você tem, é aqui mesmo. Você tem o tubo distal e aqui o final do tubo distal, né? Que aí vai ter essa reabsorção que a gente falou. E aqui o duto coletor. Aí o duto coletor você tem a reabsorção de sais, você tem a reabsorção de água, tá? Um ADH. Caso necessário, isso aqui é um sistema de rebote que a gente também não comenta, reabsorve um pouco da ureia, dependendo da concentração dela, mas elimina H+, e retira bicarbonato. Então, o foco da gente seria mais isso aqui, sais e água. Sais, geralmente o sódio com aldosterona, tá? Então, essa aldosterona é quem vai fazer esse processo de reabsorção de sal-sódio. Aqui nesse trecho, nessa aula, a gente não vai falar especificamente quem é que ativa a aldosterona e nem a pressão osmótica em relação ao ADH. Então, nesse caso, deve estar em outro trechinho aqui da aula, todo esse processo aí de liberação desses hormônios, beleza? Aqui era só para a gente entender mais ou menos o que é que reabsorve em cada túbulo e, obviamente, a ação dos hormônios do aldosterona que vai reabsorver sal e do ADH que vai reabsorver água. Por que ele reabsorve sal? Porque ele reabsorve água. Aí eu peço que você assista a outra aulinha que vai estar falando aí sobre a regulação dos hormônios, tá joia? E aí, logicamente, procura por aqui que ela deve estar aqui, tá bom? Então, valeu!